Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. É uma declaração, então, da Congregação para a Doutrina da Fé, no tempo em que Joseph Ratzinger estava à frente, o nosso querido Bento XVI, que foi Papa da Igreja. É um documento maravilhoso sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele está explicando aqui, o Logos que é o Verbo de Deus, que é o Filho de Deus, que é Deus tanto quanto Pai, quanto Espírito. Aí esse Logos, então, que é a palavra, Logos em grego quer dizer palavra, Verbo quer dizer palavra. Então, o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, não é? Ele é a própria palavra, né? Por isso que ele é chamado de Logos, de Verbo. Então, este Verbo se encarna no seio da Virgem Maria, então adquire carne humana, se torna um ser humano. Não deixa de ser Deus, mas se torna ser humano. Então, é 100% Deus e 100% homem. Bem, então, é disso que nós estamos conversando aqui nesse documento. Eu estou gostando muito desse documento. Eu já tinha lido há muitos anos atrás, mas aí eu então fui buscá-lo para gravar agora com vocês, para estudar com vocês, né? Já que é um documento já, assim, em termos de teologia, né? Então, já é bem antigo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver a data aqui. Bem, a segunda edição dele foi do ano 2000. A segunda edição. Então, deve ser do ano 97, 98, por aí, não é? Mas documento maravilhoso. Eu estou me deleitando nesse documento aqui. Espero que você também. Bem, nós estamos aqui no capítulo 2, que tem como título o Logos encarnado, então o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Filho único de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Bem, nós terminamos nosso último programa, então, conversando um pouquinho sobre o Verbo divino que se encarnou, então, que ele é uma única pessoa com duas naturezas, né? Claro, combatendo Bultmann. Bultmann foi aí, eu citei ele, eu o citei no nosso último programa. O Bultmann foi um teólogo muito eminente, um teólogo luterano, na Igreja Luterana, que é uma igreja também que claro, foi fundada no protestantismo, mas é uma igreja irmã nossa, vamos dizer assim, porque ela está afastada da Igreja Católica, mas são nossos irmãos, né? São nossos irmãos e são batizados como nós somos, e então são nossos irmãos, não tem como, fazem parte do corpo de Cristo. Apenas eles saíram da Igreja Católica, mas fazem parte aí do corpo de Cristo pelo batismo, então ainda estão inseridos conosco no mesmo corpo. Isso é uma graça de Deus, uma dádiva de Deus. Mas esse último, então, ele era um teólogo luterano e ensinava muito, mas ele foi transformando a doutrina. Claro, ele não aprendeu doutrina católica porque ele é luterano, sim. Mas então ele foi estudando a palavra de Deus e foi chegando a algumas conclusões mais pessoais dele. Então ele se tornou um teólogo existencialista. Existencialista quer dizer que o que importa então é só as coisas em si mesmas e não o porquê delas. Então ele ensinava que não importava o que Jesus fez na vida dele, o que ele proclamou, o Evangelho. Tanto é que ele não considerava muito o Novo Testamento. Veja, não considerava muito o Novo Testamento. Ele dizia que o que era importante, então, era Jesus ter vindo ao mundo, o Filho de Deus ter vindo ao mundo, ter morrido na cruz por cada um de nós, sim, e ter nos salvado, então. Isso aí foi muito bem o que ele fez, mas o resto não importa.
Bem, então isso não é verdade, né? O nosso próprio Papa, na época o Papa Paulo II, João Paulo II, então, ele combateu aí essas frases de Bultmann, né? O que ele ensinava dizendo que Jesus de Nazaré era diferente do Jesus filho de Deus, como profeta era diferente. Então, umas coisas assim, por quê? Deixa eu explicar aqui para você, querido irmão, querida irmã, que o que é importante para nós na nossa Igreja Católica é que a nossa fé tem como base 3 pés. Eu já expliquei isso alguns dias atrás, volto a explicar. A nossa fé tem base 3 pezinhos. Um pé é a Sagrada Escritura, isso é a Bíblia. O outro pezinho é o Sagrado Magistério, eu já vou explicar o que é. E o terceiro pezinho é a Sagrada Tradição. Esses 3 pés, então, são a base da Igreja Católica. É a base da nossa fé, da minha e da sua fé. Se nós tirarmos um desses pés, então a nossa igreja vai ficar manca, ela vai cair. Ela não vai ter mais equilíbrio, ela vai ficar desequilibrada. É muito importante que você entenda isso. Ela vai ficar desequilibrada. E ficando desequilibrada, ela cai. O que fez Lutero quando ele foi aí, saiu da Igreja Católica e ele foi aí partir para uma vida nova, né? Então, o que ele ensinava para os seus discípulos ali, o Lutero? Ele dizia, olha, não importa mais a Sagrada Tradição e não importa mais o Sagrado Magistério. O que nos importa agora é só a Escritura, só a Sagrada Escritura. Isso é o que importa. E também não precisamos de magistério para estudar e nos ensinar. Cada um estuda do jeito que quer e ensina do jeito que quer. Então esse Bultmann saiu aí da Igreja católica, evidentemente, né? Ele começou sua vida na igreja luterana, certamente. Não sei assim onde ele começou a vida dele, né? O Bultmann. Mas então o que ele fez? Ele começou a interpretar a palavra do jeito dele. Então ele se tornou um teólogo existencialista, teólogo luterano da Igreja Luterana, que é uma igreja que nós respeitamos muito, evidentemente, mas ele teve a sua interpretação pessoal, assim como Lutero queria que todos os protestantes tivessem sua interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Então é isso que Bultmann fez. Só que, como esse Bultmann, ele era um bom professor, ele dava aula em faculdades, etc. Ele começou, então, a explicar essas coisas do jeito dele. Bem, como acontece muito em faculdades hoje. Cada professor, se o professor não tiver como base o Sagrado Magistério, os ensinamentos do Sagrado Magistério da Igreja Católica, então ele vai sair aí desenhando outros tipos de teologia. Ele vai ensinar outros tipos de teologia, se ele sair da base da Igreja Católica. Bem, o que é o Sagrado Magistério? Então, eu falei que ia explicar. O Sagrado Magistério é quando o Papa está reunido com todos os bispos do mundo inteiro. Os bispos, evidentemente, católicos, né? Do mundo inteiro. Então, sim, eles formam o colégio episcopal. O que é um episcope? Em latim, é um bispo. Então, o colégio dos bispos, chamado colégio episcopal, junto com o Papa, então, eles formam o Sagrado Magistério. Então, eles têm que ensinar a verdade que receberam de Jesus pela tradição apostólica. O que é tradição apostólica? Por exemplo, o bispo da minha diocese, da sua diocese, ele vem de uma sucessão apostólica. Quem que foram os primeiros apóstolos, os primeiros bispos? Bem, os 11 que estavam lá com Jesus, menos Judas, né? Então, eu digo 11, depois foi agregado Matias, mas, então vamos dizer os 12, já trocado com Judas, então. Os 12, eles são os apóstolos. O que eles receberam de Jesus, eles tinham a incumbência de passar para todos. E foi o que eles fizeram.
Ok? E esse colégio episcopal, então, foi ensinando o outro a mesma doutrina com a mesma verdade e foram formulando a nossa fé. O que é formular a nossa fé? É colocar em fórmulas dogmáticas. Então, por exemplo, como o último aqui, ele disse que Jesus de Nazaré era um e Jesus que veio enviado por Deus era outro. Então, quer dizer, aí a igreja, os apóstolos do início da igreja enfrentaram muitas heresias iguais a esta. E veja que o Bultmann agora é do século XX. Não é do século I, não é do século II, é do século XX. E mesmo assim continua falando coisa errada. Então, agora, aí o que acontece? Então, a Igreja Católica, como ela tem a incumbência de sempre proclamar a verdade, então ela colocou em fórmulas o que você deve acreditar, por exemplo, a respeito de Jesus. Então, o que se deve acreditar a respeito de Jesus? Então, ela fez dogmas, ela elaborou dogmas. Então, por exemplo, um dogma referente a Jesus Cristo. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ok? Ele morre na cruz como Deus e como homem. Muita gente dizia, né? Não, ele só morreu como homem, que como Deus não morre na cruz. Então, aí São Paulo vai dizer nas suas cartas que a linguagem da cruz, ela se torna o quê? Ela se torna escândalo para os judeus, porque o nosso Deus morre na cruz, não é? Então se torna escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então a morte de Cristo na cruz como Deus e como homem, então o que é para os judeus? Um escândalo. Um escândalo. Ok? E para os gentios, para os que não são do povo escolhido, é uma loucura. Então isso é a linguagem da cruz. É assim que a gente entende a cruz. A cruz é uma coisa louca, é um ato de amor louco, não é verdade? Quer dizer, Jesus se entrega totalmente por amor de cada um de nós, por amor ele se entrega. Quer dizer, uma coisa muito difícil de entender, não é? Então, quer dizer, a igreja, ela como a igreja é mestra, ela tem que ensinar a verdade e somente a verdade. Então, daí eles se reúnem, todos os bispos se reúnem em concílios. Até hoje, até a presente data, nós já tivemos 21 concílios. E nesses concílios foram sendo dogmatizadas as fórmulas doutrinais. Ok? Então, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ok? Isso é uma fórmula dogmática. Então, dentro da Igreja Católica, ninguém pode, aliás, nem fora da Igreja Católica, né? Ninguém pode ir contra um dogma, principalmente um católico. Ah, mas quem está fora da igreja tem que acreditar no dogma? Acredita se quiser. É problema dele. Mas quem está na Igreja Católica, se não acreditar num dogma, incorre em pecado mortal. Tem que buscar o entendimento com quem sabe, estudar aquele dogma e se confessar. Porque está em pecado mortal, sim. Isso quem é católico, ok? Quanto ao dogma, né? Quem está fora, como disse, esse Bultmann aí era luterano, ele não tem obrigação, então, de acreditar. Mas se é um dogma da Igreja Católica, ele deveria respeitar e não se colocar contra. Isso é uma grande verdade. Então, se existe um dogma, por exemplo, do espiritismo, se existe um dogma do budismo, eu não posso ir contra, pregando contra aquele dogma, não posso, porque é a doutrina deles. Eu não acreditar naquilo, bem, aí isso é comigo, não é? Mas agora eu ir contra, eu combater, eu debater aquilo, não. Então eu tenho que respeitar a doutrina dos outros. Ok? Sem ficar aí combatendo, não é? Então, isso que São Paulo, então, vem falar na loucura da cruz. Isso que o Bento XVI está falando a respeito aqui da pessoa de Jesus Cristo, que ela é una, é indivisa, não se divide em Jesus. A Jesus de Nazaré é um, Jesus que morreu na cruz é outro. Não, isso não pode acontecer, isso nunca aconteceu e está completamente errado. Ok? Então vamos aqui dar continuidade. É igualmente
contrário à fé católica, introduzir uma separação entre a ação salvífica do Logos, enquanto tal, e a do Verbo feito carne. Então, vamos lá, vamos relembrar o que eu falei. Quem que é o Logos? O Logos é Deus, é o Filho de Deus, ok? Então, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós sabemos que na Santíssima Trindade tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Esse Filho chama-se Logos, que é verbo, que é palavra. Então, o que está dizendo aqui Joseph Ratzinger? Que eu não posso separar a ação salvífica, quer dizer, aquele que salva, a ação salvífica do Logos e a do Verbo feito carne, quer dizer, que é a mesma pessoa. Eu não posso separar um do outro, porque é uma pessoa só que está fazendo isso. É uma pessoa chamada Jesus Cristo. E ele tem duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Mas é a mesma pessoa. Então não posso separar. A parte divina que está em Jesus é uma coisa. A parte humana de Jesus é outra. Então quem morreu na cruz foi a parte humana de Jesus. Não foi o Logos encarnado, não foi o Deus que se encarnou, foi a parte humana. Então isso é uma heresia. É uma heresia. Por quê? Porque quem morreu na cruz, as duas naturezas estão ligadas. A natureza humana com a divina estão ligadas. Então, nosso Logos, o Filho de Deus, ele morre na cruz como Deus? Sim, ele morre na cruz como Deus. Aí que está. Aí que está o que os judeus não aceitam e, né, o que é para eles, né, como nós falamos aqui há pouco, é uma ofensa muito grande a Deus dizer que ele morreu na cruz e é uma loucura para quem não entende nada, né, que são os pagãos. Bem, com a encarnação, aqui continua o Joseph Ratzinger, com a encarnação, todas as ações salvíficas do Verbo de Deus, que é o Logos, que é o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fazem-se sempre em união com a natureza humana, que ele assumiu para a salvação de todos os homens. Todos os homens aqui, quer dizer, e as mulheres? Não, aqui é gênero humano, então está tudo englobado aqui, né? Homem e mulher pertencem ao mesmo gênero. O único sujeito que opera nas duas naturezas, humana e divina, é a única pessoa do Verbo. É uma única pessoa, em duas naturezas. Portanto, não é compatível com a doutrina da Igreja a teoria que atribui uma atividade salvífica ao Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, como tal na sua divindade, que se realizasse à margem e para além da humanidade de Cristo, mesmo após a encarnação. Então, quer dizer, o que Bultmann dizia? Que a salvação do Logos é uma coisa, a salvação do Filho de Deus, né, enquanto Deus, é uma coisa, mas ele está muito além da humanidade de Cristo. Então é isso que ele ensinava, né? E isso está bem contra aí a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que receberam de Jesus. Vamos deixar isso bem claro. Do mesmo modo, deve-se crer firmemente na doutrina de fé sobre a unicidade da economia salvífica, querida por Deus unitrino, em cuja fonte e em cujo centro se encontra o mistério da encarnação do Verbo. Encarnação do Verbo em Nossa Senhora. Mediador da graça divina, o Verbo é mediador da graça divina, com certeza, no plano da criação e da redenção. Então, o Verbo que se encarnou, se tornou humano, sem deixar de ser Deus, recebeu um nome chamado Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é o mediador. O que é o mediador? Que está entre o céu e a terra, entre o Pai e entre os humanos. Então é o mediador, ele que vai unir os céus à terra, ele que une o ser humano de volta ao Pai, porque o Pai tinha perdido todos os seres humanos por causa do pecado original de Adão e Eva. Então o Pai tinha perdido. Agora quem vai conquistar todas estas pessoas perdidas para o Pai é o Filho que se encarnou.
Então, como que ele consegue fazer isso? Pela sua morte na cruz. Claro, e depois pela ressurreição também. Aí então, pela ressurreição, ele consegue dar vida a todos aqueles que morrem com ele no batismo. Porque no nosso batismo, quando você foi batizado, quando eu fui batizado, quando as pessoas são batizadas, então elas são afogadas no sangue de Cristo e renascem com Jesus. Quer dizer, com Jesus morrem, com Jesus renascem. Isso é aí a ação salvífica de Jesus, né? Que nos compra de Satanás e nos devolve ao Pai. Bem, esse Jesus Cristo, conforme está em Efésios 1:10, é o recapitulador de todas as coisas. Então ele recapitula, quer dizer, ele torna presente todas as coisas. Ele torna nova todas as coisas. É isso a obra do Filho de Deus que se encarnou, se tornou Jesus Cristo e morreu por nós na cruz. Então ele vem recapitular, Efésios 1:10. Tornado para nós justiça, santificação e libertação, como está em 1 Coríntios 1:30. De fato, o mistério de Cristo tem uma unidade intrínseca, quer dizer, que é própria dele, que vai da eleição eterna em Deus até a parousia. Ok? Então, quer dizer, da eleição eterna em Deus. Quando Deus elegeu o seu Filho, então, evidentemente, para ser o nosso Salvador, né? Mediante um povo, que ele também já é um povo eleito. E agora, quando Jesus voltar na sua segunda vez, que ele vai voltar diferente, não vai voltar mais como um bebezinho que nasceu de uma mulher. Não, ele vai voltar glorioso. Ele vai voltar com os anjos tocando trombetas. Ele vai voltar, sim, para nos levar ao céu com ele e para enviar para o inferno todos aqueles que não fizeram a vontade dele. Bem, nele, quer dizer, no Filho, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Isso está em Efésios 1:4. Então, quer dizer, isso aqui é um axioma, não é um dogma da igreja, mas é um axioma da igreja. O que é um axioma? É uma verdade de fé, também igual a um dogma, só que ela não foi dogmatizada, então chama-se questão aberta. O dogma, como eu já disse anteriormente, ele é pecado mortal, se o católico não acreditar, porque ele é uma questão fechada. Ninguém pode ir contra um dogma. Agora, um axioma, eu posso ir contra um axioma? Sim, posso sim. Se eu não acreditar no axioma, eu estou em pecado? Não, não estou. Mas não é bom para você católico, para eu católico, não acreditarmos num axioma, porque a igreja que está falando, o magistério da igreja, o magistério da igreja só vai ensinar a verdade para nós. O dia que o magistério da igreja, o que é o magistério mesmo? O Papa com todos os bispos do mundo inteiro. O dia que o magistério da igreja ensinar alguma coisa errada para nós, a igreja católica deixa de existir, gente. Deixa de existir, porque não é mais a igreja de Deus, porque ela está contando uma mentira. Por exemplo, se a igreja católica adotasse as ideias do Bultmann, por exemplo, desse teólogo luterano, como já citamos aqui, ela estaria ensinando a mentira sobre Jesus Cristo. Então, ela deixaria de ser a única igreja fundada por Jesus Cristo. Ela seria uma igreja a mais, como todas as outras. Nós temos aí só de igrejas cristãs, com denominação cristãs, nós temos mais de 60 mil nomes de igreja. Então, a igreja católica seria mais uma. 60.001. Entende? Mas ela não pode ser assim, porque ela foi fundada por Jesus Cristo e ela tem assistência contínua do Espírito e assistência perene do Espírito. E ela tem um dogma também, chamado dogma da infalibilidade papal, que diz o seguinte, que enquanto a igreja se reúne com o Papa e o seu colégio episcopal, o Espírito Santo não permite que a igreja, em matéria de ética ou de moral e em matéria de doutrina, ela cometa algum erro. Então a igreja nunca errou, não erra e jamais errará
em duas questões. Em questão de moral, que é sobre o pecado, a santidade, ok? E sobre a doutrina. Então a igreja, o Espírito Santo não permite que a igreja erre. Então por isso que a igreja não pode concordar com a ideia de Bultmann, por exemplo. Por quê? Porque ele está falando uma coisa errada, uma coisa absurda. E é um teólogo famoso. Então veja, querido irmão, querida irmã, não é? Como são as coisas, né? Como são as coisas. As coisas não são do jeito que a gente pensa, mas do jeito que elas são. Então por isso que temos que entender as coisas na Igreja Católica para não nos confundirmos, né, com outras doutrinas, com o que as pessoas ensinam, com o que as pessoas vêm falar nos nossos ouvidos. Olha, não está certo a Igreja Católica fazer isso, não está certo a Igreja Católica fazer aquilo. Querido irmão, querida irmã, se a Igreja Católica faz, é porque está certo. O que ela ensina está certo. Agora, se tem dentro da Igreja Católica pessoas com problemas, padres, algum bispo com algum problema, algum desvio psicótico, algum problema, isso não é doutrina, isso não é moral. Então a pessoa pode dar mau testemunho. Então, pode dar mau testemunho, é pecador também. Então, quer dizer, não é quem está dentro da igreja que ao fazer coisas erradas dentro da igreja, então eu vou sair da igreja católica porque olha o que aquele padre fez, olha o que aquela pessoa fez. Então, não é por aí. O que as pessoas fazem é problema das pessoas, evidentemente. Mas a igreja não tem culpa se a pessoa se tornou um pecador, se a pessoa se tornou um pedófilo, se tornou alguma coisa assim. Não, a igreja não tem culpa. Porque a igreja está ensinando o que é correto. Mas a igreja as pessoas de dentro da igreja, não vou dizer a igreja no sentido geral, mas as pessoas de dentro da igreja já erraram muitas vezes, muitas coisas fizeram de errado. Muitos padres, muitos bispos fizeram coisa errada? Sim, fizeram. E a igreja reconhece isso? Claro que reconhece. O próprio Papa João Paulo II já pediu perdão não sei quantas vezes para o mundo inteiro dos erros que as pessoas de dentro da igreja já cometeram. Mas o Espírito não permite que, em matéria de doutrina e de moral, a igreja erre. Então, aí que está. Se alguém me falar alguma coisa para você sobre doutrina, sobre moral cristã, olha, fique esperto. Porque a igreja não ensina errado sobre isso. O que é pecado é sempre pecado. Tem muita gente que vem falar, não, agora mudou, agora estamos aí no tempo, novos tempos, tempo da tecnologia, um tempo muito avançado. Então agora é normal você ficar com a pessoa, morando com a pessoa em casa. Não precisa casar. Para que casar, gente? Não é? Então, quer dizer, vem aí tirando todo o conceito maravilhoso de um sacramento, toda a importância de um sacramento, a validade de um sacramento que Cristo instituiu para a sua salvação. Então, a pessoa sem saber nada disso começa a dar suas opiniões erradas e acreditar no que é errado. Né? O pior de tudo é isso. Bem, querido irmão, querida irmã, vamos encerrar por hoje, então, pedindo à Virgem Maria que nos ajude nessa nossa caminhada de fé, de esperança, para chegarmos um dia ao reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.